dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Caio e a gente começa agora a parte 4 da videoaula de nazifascismo. A gente começa essa quarta parte voltando mais uma vez à questão da caracterização, e eu sei que eu estou já no quarto vídeo ainda falando de aspectos conceituais, o que é o nazismo, o que é o fascismo, o que são esses movimentos extremistas e autoritários, e ainda não comecei a falar de como eles chegaram ao poder, o que exatamente Mussolini e o Hitler fizeram, mas eu acho realmente muito importante trabalhar as características, porque fica muito mais fácil entender o porquê das coisas estarem acontecendo daquele jeito quando elas acontecem, e porquê da população está aceitando essas coisas também quando elas são aceitas. Tá? Essa lista aqui é uma versão um pouco mais simplificada da lista anterior, né, desse slide aqui, é ele que eu estou me referindo, do Umberto Eco, tá? Foi um rol de características que a gente trabalhou no finalzinho da aula passada. Tá? Então, essa nova lista de características aqui é uma versão um pouco mais simplificada daquela anterior, mas principalmente usando termos, usando palavras e expressões que são muito mais comuns de aparecerem em questões de vestibular, Enem, coisas do tipo. Tá? Então, por exemplo, se lá atrás a gente está falando que, o Umberto Eco está falando que a discordância é considerada traição, né? A gente pode traduzir isso como sendo o culto ao líder, a ideia de que o líder tem sempre a razão. Né? Vai existir uma regra lá jurídica na Alemanha dizendo que a vontade do Führer, a vontade de Hitler, estava no mesmo patamar da lei. Ainda que não houvesse uma lei escrita dizendo aquela regra, se Hitler tivesse feito um discurso público, ou se isso constasse do seu livro autobiográfico, isso tinha o mesmo patamar, o mesmo poder, a mesma influência que uma lei. Então, a ideia de que não só se deve obediência ao líder, né, mas mais do que obediência, é um próprio culto mesmo. É a ideia de que esse líder ele nunca erra, né? Ele está sempre certo. Ainda que ele esteja se contradizendo em relação ao que ele disse ontem, mesmo assim ele está sempre certo. Hoje estava certo ontem, embora ele esteja falando de ideias contrárias em dias contrários. É a ideia de que cada indivíduo deve abandonar a sua individualidade, sua capacidade de raciocínio, de senso crítico, para apenas obedecer aquele líder ali. Isso obviamente vai gerar um poder executivo forte, já que, por exemplo, no Poder Judiciário, os juízes tinham que julgar de acordo com a vontade do líder, e que a vontade do líder era mais forte que as leis, então o Judiciário e o Legislativo acabavam se tornando completamente supérfluos. Tá? Os movimentos fascistas eram muito nacionalistas, e isso a gente vai falar mais detalhadamente mais para frente, mas eles eram extremamente nacionalistas. Né? A título de exemplo, o grande lema nacionalista da Alemanha nazista, né, era a frase Deutschland über alles. Eu não sou um bom falante de alemão, né, e eu já tive que recorrer ao Google Tradutor para traduzir essa frase. Ela está anotada aí, a caneta, né, no slide, no canto direito. Você, inclusive, pode procurar no Google Tradutor também e confirmar que essa tradução realmente está correta. Né? Eu não sou um falante nativo de alemão. Deutschland über alles. Deutschland, Deutsch é como os alemães se referiam a si mesmos, Land é terra, então Deutschland, terra dos alemães, a terra dos alemães é a Alemanha. Uber aqui não tem nada a ver com a empresa de transportes, não tem a ver com a briga Uber-Tax. Uber aqui, e aí eu não sei se você sabe a língua alemã, ela tem uma origem linguística, né, uma origem filológica comum com o inglês, então Uber aqui seria o equivalente em inglês a over. Então, Deutschland, Alemanha, over, alles, né? Se a gente cortar o ES do final, você também já reconhece da língua inglesa o que significa alles. Alles seria equivalente a all. Deutschland over all, né? Alemanha acima de tudo. Então, essa frase ela já representa bem a ideia nacionalista que Hitler pregava, né? E essa frase ela já existia antes de Hitler, mas ela vai ser alçada a um patamar de lema da Alemanha nazista, bem característica desse nacionalismo xenofóbico que os fascistas normalmente têm, de que a Alemanha estava acima de tudo, né? A Alemanha estava acima dos direitos dos judeus, a Alemanha estava acima da paz na Europa, a Alemanha estava acima de absolutamente toda e qualquer coisa. Tá? Obviamente esse nacionalismo, quando exacerbado, quando exagerado, ele tende à xenofobia, xenofobia que seria aqui o medo, a raiva, a aversão, o nojo do que é estrangeiro. Os estrangeiros eram considerados inferiores, eram considerados mais fracos, desprezíveis, dignos de serem eliminados. Tá? A Alemanha vai ter nesse momento um sistema unipolar,
unipartidário. Isso não é uma característica exclusiva do fascismo. A Itália também vai ter um sistema unipartidário. Isso não é característica exclusiva do fascismo, do nazismo, mas é muito comum você encontrar em listas de características em questão de vestibular, né? Tem lá a questão do vestibular. Qual das características abaixo não é uma característica do nazismo, do fascismo, enfim. Então, saiba que essa expressão unipartidarismo, uni aqui vem de um só, partidarismo, partido, só havia um partido. Na Alemanha só podia ter o partido nazista, na Itália só podia ter o partido fascista. Quando a gente fala de militarismo, eu vou fazer referência aqui a um filme que eu recomendo, que eu sugiro que vocês vejam se puderem. É um filme do ano passado, se não me falha a memória, chamado Jojo Rabbit. Jojo Rabbit é o filme de ficção, enfim, né, inspirado vagamente em fatos reais, mas é um filme de ficção. Tende a ser um filme leve, entre aspas, de humor, porque é para criança, infantil, e representa a visão de um garoto que tinha lá seus 10, 12 anos de idade, que era nazista na Alemanha nazista, o que não era errado na época, né? E era considerado, inclusive, aceito, desejável. Então é um garoto que se enquadra nessa sociedade, que quer ser nazista, que sonha e tal, e aí mostra a vida dele. É um filme bonito, né? Ele não termina sendo nazista. Então você vê toda a transformação dele, como ele vai abrindo a cabeça, por que ele vai abrindo a cabeça para outras visões. Mas tem uma cena no começo desse filme em que ele aparece fazendo parte de um grupo jovem que existia lá na Alemanha chamado Juventude Hitlerista. A Juventude Hitlerista era uma espécie de escoteiros, entre muitas aspas, só que do partido nazista. Tá? E nessa Juventude Hitlerista era muito comum, por exemplo, você ter essas crianças, esses jovens fazendo acampamento no meio da floresta, praticando caça, técnicas de sobrevivência na mata e tal, justamente já como uma preparação que adviria no futuro para a entrada dessas pessoas no exército. Você vê uma instituição para crianças, né, uma organização para crianças, mas que já tenta colocar elas dentro de um molde, fazendo elas se prepararem, se acostumarem com uma vida depois de guerra, de soldado, de sobreviver na selva tal. Isso tem a ver com esse molde militarista que os fascistas normalmente tinham e que eles queriam que toda a sociedade, todos os grupos sociais fossem pautados pelos mesmos princípios do militarismo, a obediência, a hierarquia, o corporativismo, enfim, esse tipo de questão. Além disso, os fascistas em geral eram conservadores, ou seja, eles eram contra as mudanças, eram contra a entrada da mulher no mercado de trabalho, contra a conquista de direitos pelas mulheres, contra a aceitação de homossexuais. Isso tem a ver com a questão do machismo que a gente falou no slide anterior, né? A característica que Humberto Eco cita como sendo típica do fascismo. Então, é uma recusa desses valores de modernidade, de igualdade entre homem e mulher, igualdade independente de nacionalidade, de orientação sexual, seja lá do que for. Né? Esse tipo de mudança era muito incômoda para os fascistas lá atrás. De novo, essa característica também não é só dos fascistas, né? Mas é muito comum você encontrar esse tipo de caracterização em questão de vestibular. Antidemocrático, além de antidemocrático, antiliberal e antissocialista, né? Mas a gente já falou disso em slides anteriores, e o Estado colocado aí como mediador das relações sociais são todas as características importantes do fascismo. Além de uma sociedade de massas, o que mais precisava, o que mais precisou para o fascismo chegar ao poder? Porque se você parar para pensar bem, os Estados Unidos também tinham na mesma época uma sociedade de massas, a Inglaterra também, a França também, a Alemanha, a Itália, Portugal, Espanha, a Rússia está desenvolvendo, a China tinha ou estava começando a ter. Então, assim, vários lugares do mundo ou já tinham, estavam começando a ter uma sociedade de massas e só isso não é suficiente. Então, a sociedade de massas é o ambiente em que o fascismo pode se desenvolver, mas não é a única característica necessária para o fascismo se desenvolver. Além disso, é necessário encontrar um cenário generalizado de crise, seja crise econômica, política ou social. Tá? Preferencialmente, essas três crises somadas, isso gera um enorme problema. Começando de baixo para cima, porque eu acho mais fácil, a crise social é aquela em que as hierarquias sociais estão ameaçadas. O homem, por exemplo, já não é mais visto como superior à mulher, não pode mais agredir sua mulher, porque ele já não tem mais poder sobre ela agora vota, ela agora trabalha, ela tem a sua própria renda, ela tem sua liberdade. Em muitos países da Europa já vinha se falando aí do direito ao divórcio, né? Então tudo isso
eram direitos importantes que colocavam a mulher numa posição hierárquica melhor dentro da sociedade, menos desigual. Isso gerava um enorme incômodo, né? Por isso que a gente está falando do fascismo como um movimento conservador. Ele vê todas essas mudanças na sociedade e fala assim, antigamente a sociedade era mais simples, a mulher obedecia ao marido, ponto final, acabou, está tudo resolvido. Agora a mulher que fica querendo discordar, e aí, se a mulher discorda do marido, quem é que tem razão? É a mulher? É o marido? Né? Então, isso gerava um tipo de questionamento em pessoas que eram mais conservadoras e que se sentiam muito incomodadas com esse tipo de mudança de progresso social, né, das minorias étnicas, das mulheres, das minorias em termos aí de sexualidade, enfim, tudo isso gerava um enorme incômodo, um desconforto, o que cria uma imagem, pelo menos para os fascistas, de que isso é uma crise social. Né? É uma crise do modelo social tradicional. Não significa que a sociedade vai colapsar porque as mulheres ganharam direito de voto, mas é um padrão diferente daquele ao qual grande parte da sociedade estava acostumada. Tá? Além disso, uma crise política, a gente está falando de governos normalmente de centro, a gente não está tendo aqui nesse caso, e aí a gente está falando dos liberais, né, uma direita, uma centro-direita, ou os social-democratas, uma centro-esquerda, não são partidos de forma alguma radicais, nem para a esquerda nem para a direita, né, que governam os países em que o fascismo vai acontecer. A gente está falando, por exemplo, da Alemanha, que tinha um governo de centro-esquerda, a Itália, que tinha um governo de centro-direita, a Espanha, que tinha acabado de eleger um governo de centro-esquerda, quase caindo completamente para a esquerda, mas tinha um pezinho ali ainda no centro, a gente vai falar disso quando chegar lá na frente. Então, está acontecendo essa crise toda, né, a sociedade desmoronando e colapsando na visão dos grupos mais conservadores, e eles vão começar a dizer, a culpa disso é do governo. Esse governo é de centro, né, esse negócio de centro não é bacana, a gente precisa radicalizar para um dos extremos. Né? E aí, durante esse período aí do entreguerras, a gente vai ter o centro político, né, os grupos mais ponderados, mais medianos, sendo um pouco colocados em segundo plano, à medida que grupos mais radicais, ou para a esquerda ou para a direita, acabam ganhando mais protagonismo. Tá? No caso da Itália, por exemplo, o governo de centro-direita foi considerado responsável pelo fato da Itália não ter conseguido bons ganhos, bons desempenhos, mesmo estando do lado vencedor da Primeira Guerra. Do lado da Alemanha, por sua vez, o governo era de centro-esquerda e esse governo de centro-esquerda foi considerado o responsável pela assinatura do Tratado de Versalhes, que colocou a Alemanha numa situação muito ruim. Então, o centro colocou a Itália numa situação ruim, o centro colocou a Alemanha numa situação ruim. Esse negócio de centro político não é bacana, vamos radicalizar, extrema-esquerda, extrema-direita. E aí, obviamente, sendo visões extremistas, sendo diferente, né? A extrema-esquerda e a extrema-direita não são a mesma coisa, essa teoria da ferradura é uma grande besteira, mas, de qualquer forma, isso é só um indicativo de como o centro político estava desgastado nesse contexto. Por último, a crise econômica, né, que vem amplificar toda essa crise social e política que já vinha acontecendo. A Itália está em crise econômica mesmo antes da crise de 29. Tá? Os gastos que a Itália fez para participar da Primeira Guerra Mundial foram muito severos. No caso da Alemanha, a Alemanha passa por uma série de crises porque está do lado perdedor, né? Crise econômica porque está do lado perdedor, porque tem que pagar as dívidas, mas a Alemanha também vai ter a sua crise agravada quando a crise de 29 começar, porque a Alemanha ela se tornou dependente de crédito que vinha dos Estados Unidos. Como os Estados Unidos já não têm mais esse crédito para oferecer, a economia está desmoronando, os pobres estão indo, né, alguns deles para a extrema esquerda, virando comunistas radicais, as elites que estão perdendo dinheiro, que estão vendo a ameaça de uma revolução comunista dos pobres miseráveis, também está com medo da perda da propriedade privada. Então essas elites, né, os grupos mais sociais mais altos, eles começam a cair mais para a extrema direita, só que numericamente os pobres são maioria em comparação com as elites. Tá? Então isso enfraquecia muito a posição das elites. As elites sabem disso, as elites sabem que no mano a mano, né, os grupos mais altos contra os mais baixos, numericamente os grupos mais baixos são mais numerosos, e isso tornava mais real, mais palpável a ameaça da tal revolução socialista comunista que supostamente estava prestes a acontecer o tempo inteiro, o fantasma do comunismo rondando a Europa. Então a elite ela pensa e ela percebe que ela precisa atrair a classe média para o seu lado. A classe média também sofre com a crise, porque a classe média tem medo de deixar de ser classe média e virar classe
baixa e virar miserável como os pobres. A grande responsável por essa possibilidade, né, da decadência, da queda da classe média, é a crise econômica. Mas a elite vai tentar fazer um enorme jogo de propaganda e convencer ali a classe média daquela ideologia fascista, tentando dizer para a classe média o seguinte: não, classe média, o teu risco não é a crise econômica que vai te fazer ficar mais pobre, perder o teu negócio, sua pequena empresa, o seu consultório médico, seu escritório de advocacia e fazer você virar um pobre. Na verdade, quem vai fazer você virar pobre é o comunismo, porque o comunismo ele vai acabar com a propriedade privada, então vai acabar com a propriedade privada que você tem sobre o seu apartamento, sobre o seu carro que você acabou de comprar, sobre a sua cueca e a sua escova de dentes, né? Embora, tecnicamente, esses movimentos socialistas comunistas nunca tenham proposto nada do tipo, né? Divisão de apartamentos, divisão de escovas de dentes, de automóveis ou de coisas do gênero, tá? Mas isso tudo era sempre colocado como um risco, e aí a classe média acaba ficando mais assustada com o perigo do comunismo do que com a própria crise econômica e passa a apoiar essas elites, tá? Outra coisa importante é que esses tratados de paz que deram fim à Primeira Guerra Mundial, no final das contas, foram considerados injustos, tanto pelos perdedores, no caso da Alemanha, quanto da própria Itália, que foi uma vencedora e que se sentiu injustiçada. A frase que os italianos diziam é que eles tiveram uma vitória mutilada, uma vitória incompleta. Tá? O medo da expansão do comunismo era um fator importante, a crise econômica era um fator importante. Tem a ver aí com o slide anterior, um pouco repetitivo, né? Mas enfim, tem que bater nessas teclas bastante. Com isso a gente entra agora nas experiências fascistas propriamente ditas. Como é que esses caras chegaram ao poder, o que eles fizeram e por que ninguém fez nada para impedi-los. Esse símbolo é a bandeira da Itália com um símbolo no meio. Esse símbolo no meio era o chamado Faccio, tá? Ou Fascio. Aí eu vou tentar escrever ele aqui em italiano. Fascio significa feixe. O que é um feixe? É um conjunto unido. Aqui a gente está falando de um feixe de varetas. É um conjunto de varetas unidas, verticais, né? E você vê que elas estão amarradas por tiras de couro, né? E no meio delas a gente tem um machado. O que isso tudo quer dizer? Uma vareta sozinha, quando você tenta empurrá-la contra o seu joelho, ela se parte ao meio. Um feixe de varetas, um conjunto de varetas, não. Ela não se parte, ela é mais resistente. Então a união faz a força. E o que representa a força? O machado. Então as varetas, né, amarradas e unidas representam a união e o machado representa a força que provém dessa união. Esse símbolo era um símbolo romano. Isso tem a ver com uma coisa que eu falei quando eu comentava lá sobre as características dadas pelo Umberto Eco, de recusa da modernidade e de idealização do passado. Para os fascistas, o grande momento de glória da Itália foi a época romana. Na época romana, né, um povo da Itália, da Península Itálica, dominou toda a Europa, que foram os romanos. Né? Os romanos eram um povo da Península Itálica. Então Mussolini ele vai tentar evocar, trazer esse sentimento, estimular esse pensamento na população italiana, dizendo: olha, nós podemos voltar a ser grandiosos, né? Uma brincadeira aqui com um movimento político contemporâneo, Make Italia Great Again, né? Faça a Itália ser grandiosa de novo. Vamos voltar para um momento do passado em que a gente era grandioso e a gente vai trazer símbolos evocativos dessa época, e isso vai trazer novamente a nossa grandeza. A época escolhida pelo Mussolini para marcar essa grandeza foi a Idade Antiga, ali, o período romano. Tá? A ascensão do fascismo na Itália após a Primeira Guerra. A Itália saía economicamente abalada, tá? Porque, enfim, se comprometeu economicamente, porque teve que produzir moeda para comprar arma, para contratar soldado, isso gera inflação, a Itália está endividada. Além disso, a Itália ela é desprezada num certo sentido pelas potências vencedoras, pelas outras potências vencedoras, porque ignoram os clamores da Itália, porque ignoram o fato de que a Itália recebeu uma promessa de ganhar X territórios e ganhou menos do que foi prometido. A população passa a culpar o governo e o parlamento. Isso também é uma das causas pelas quais, isso é uma característica que Umberto Eco falou lá no finalzinho da aula 3, recusa dos governos parlamentares, e o que eu acabei de falar sobre crise política e de culpar o governo de centro, né, centro-direita. A população culpava o governo e o parlamento, e o socialismo se tornava cada vez mais popular após a Revolução Russa. Os grupos mais pobres, vendo aquela crise toda, ficando miseráveis, eles pensam: bom, os russos fizeram uma revolução. Quem sabe a gente também
possa fazer, isso talvez melhore nossa condição, né? Então, essa crise econômica gera um aumento do movimento comunista e o medo do comunismo é um dos fatores que vai fazer com que o fascismo possa emergir. O Benito Mussolini, um dos grandes líderes, não o inventor, ele não inventou sozinho, mas ele era um dos cabeças ali do fascismo, né? Ele tinha sido socialista na juventude e ele vai ser expulso do Partido Socialista porque as suas ideologias não eram mais compatíveis, tá, com as ideologias socialistas, né? Ele não pregava mais a questão do internacionalismo, ele era nacionalista, ele vai abandonando, né, o antagonismo, a oposição à propriedade privada e vai tendo uma aceitação cada vez maior da propriedade privada. A gente viu lá na primeira videoaula discursos, né, de Mussolini em que ele está fazendo discurso para a elite econômica da Itália falando, não, nossas políticas vão ser liberais, né, chega do Estado mandando em tudo na economia, ainda que ele depois traia uma parte dessas promessas, né, ele faz essas promessas para ganhar algum tipo de apoio, mas em todo caso, ele de fato, durante o tempo em que governou a Itália, ele não aboliu a propriedade privada, ele manteve firme e forte a propriedade privada, manteve os processos de acumulação de capitais, do capitalismo, né, do crescimento capitalista. Então, ele vai abandonando o socialismo que ele adotou na juventude, e isso é muito frequente, né, pessoas que na juventude têm uma orientação ideológica e ao longo da vida mudam, às vezes inclusive mudam para o exato oposto do que eram, né. Grande parte aí dos anticomunistas mais ferrenhos haviam sido comunistas na juventude. Então, esse tipo de movimento é bem frequente, é bem comum. Tem gente, inclusive, que fala que é uma tendência do ser humano, não sei, não conheço estudos que confirmem isso, mas é uma tendência do ser humano quando o jovem ser revolucionário, porque o jovem, na sua natureza, ele tende a se opor, a reclamar, a criticar, a querer contestar tudo e todos, o pai, a mãe, o mundo, a sociedade, mas com o passar do tempo ele vai se acostumando, vai se habituando, vai se adaptando e se enquadrando ali, e vai deixando de ser um revolucionário, vai se tornando um conservador, né? Então tem um grupo de pessoas que defende que é normal os jovens serem de esquerda, mas à medida que eles vão envelhecendo, eles vão caindo mais para a direita, né? Esse, por exemplo, é um dos casos aí em que o Mussolini se enquadra, tá? O Mussolini ele vai criar um grupo paramilitar ali dentro do partido fascista, tá? E esse grupo paramilitar ele vestia uma camisa preta, uma roupa toda preta, então eles eram chamados de camisas negras, é o apelido popular, mas o nome oficial dos camisas negras era Fatti di Combattimento. Tá? Fatti aqui é no sentido de feixe, né? Assim como fascismo, e aí está aqui de novo o símbolo, né, do Partido Nacional Fascista. Nacional, a questão de colocar o nacional sempre no nome, o nacional sempre com uma posição de destaque, no caso do nazismo, né? O nazismo é a sigla de nacional socialismo, então tem socialismo no nome, portanto era de esquerda, né? Aquela falácia que a gente já debateu e já demonstramos e comprovamos que não tem nada a ver, o nome não determina o que é a coisa, mas para você ver como mesmo colocando socialismo no nome do partido nazista, a palavra nacional vem na frente, justamente propondo essa ideia de que o nazismo era nacionalista antes de qualquer coisa, o fascismo é nacionalista antes de qualquer coisa, né, e o socialismo é internacionalista. Tá? Esse grupo paramilitar dos Camisas Negras era um grupo de arruaceiros, era um grupo violento. Muitos ali eram ex-soldados, enfim, pessoas que não tinham mais ocupação, tinham acabado de voltar da guerra, não estavam conseguindo se encaixar novamente na sociedade e são cooptados, são convidados, são trazidos e atraídos por Mussolini para compor o partido fascista e começam a entrar nesse grupo paramilitar dos Camisas Negras. O que é um grupo paramilitar? Se fosse um grupo militar, ele era o exército, ele estava vinculado ao país. Ele é paramilitar porque ele é paralelo aos militares. Ele tem o mesmo comportamento, a questão da hierarquia, da obediência, eles usam armas, eles têm treinamento e tudo mais, mas não são ligados ao governo do país, não são ligados ao exército tecnicamente. Então por isso que eu chamo de grupo paramilitar. É tipo militar, é tipo um exército extraoficial, um exército que não é ligado ao exército de verdade. Isso no Brasil é ilegal, isso em vários países é ilegal. Tá? Lá na Europa, nesse contexto aqui do entre guerras, isso era bem tolerado. Você tinha grupos paramilitares de tudo que era partido, tá? Até partido comunista, socialista, às vezes tinha formação também de grupo paramilitar. Isso não era exclusividade de ninguém, isso era bem frequente lá no entre guerras. Tá?
O grupo paramilitar do Partido Fascista eram os Fazzi di Combattimento, tá? Chamados popularmente de camisas negras. A camisa negra, a cor preta, né, na roupa, ela se tornou tão simbólica do fascismo que durante o período de governo de Mussolini, os uniformes da seleção italiana de futebol foram trocados por roupas todas pretas. A seleção italiana jogava com uma roupa toda preta de cima a baixo. Tá? Hoje a gente chama a seleção italiana de Azzurra, né? Porque eles são um uniforme todo azul, embora não tenha azul na bandeira italiana, mas eles usam uma roupa toda azul. Lá na época do fascismo, a coisa do fascismo era tão intenso que até o futebol, até os esportes acabaram sendo contaminados. A função desses grupos paramilitares era desarticular grupos de esquerda, socialistas, sindicalistas. Então tinha uma greve acontecendo, os camisas negras do Mussolini vinham lá e batiam nos grevistas, matavam o líder da greve, né, quando ele estava tentando voltar para casa no meio da noite, assim, uma rua deserta e tal. Isso era frequente, morte de sindicalista, morte de líder socialista, enfim. Então essa situação vai fazer com que os grandes empresários italianos caiam nas graças o Partido Fascista caia nas graças dos grandes empresários italianos. Um empresário pensava assim, tinha um sindicalista aqui fazendo greve, vieram os fascistas e bateram no cara. A greve acabou no dia seguinte. Palmas para o fascismo. Que maravilha, o fascismo me ajudou a acabar com uma greve, né? Vou, então, sustentar esse grupo. Porque o prejuízo que eu tinha com a greve era de, sei lá, 1 milhão, eu vou dar 100 mil para o Partido Fascista, né? Porque é melhor gastar 100 mil agora, mas a fábrica continuar funcionando e não ter greve e eu ganhar o meu 1 milhão, do que eu querer economizar esses 100 mil aqui, não ajudar o Mussolini e daqui a pouco ter greve de novo, esses caras de esquerda aí que estão agora cada vez mais fortes, né? Quem sabe até tomarem o poder de tirar a minha fábrica de mim. Então você começa a ter um movimento de investimento de empresários italianos, de grandes empresas, financiando, sustentando o partido fascista, tá? E aí isso vai gerar uma ligação, né, desse grupo fascista com o empresariado, com a burguesia italiana. Tá? A grande burguesia apoia o fascismo para combater o socialismo, é o que eu acabei de falar. E aí quando eu falo de grande burguesia, eu estou falando dos industriais, dos financistas, mas também da imprensa. Né? Donos de grandes jornais acabam caindo para o lado do fascismo. Quando a gente não tem donos de jornais caindo para o lado do fascismo, a gente tem donos de jornais que precisam de dinheiro, e que recebem doações de 10, 20, 30 mil para escrever uma notícia no seu jornal falando bem do Mussolini, falando bem do fascismo. Então o fascismo ele passa a ganhar muito destaque, muito espaço na mídia, nos meios de comunicação, sempre por um ponto de vista positivo, né? O fascismo era sempre bem visto na imprensa, justamente porque essa grande burguesia ou era dona da imprensa e queria aproveitar o seu jornal para falar bem do fascismo, ou porque esses jornais eles precisavam de dinheiro e eles recebiam encomendas de grandes industriais, financistas, para escrever, né, editoriais, escrever notícias, escrever fake news, notícias falsas mesmo e tal, para apoiar o fascismo e para combater o socialismo. Os líderes de esquerda frequentemente eram mortos, reuniões de sindicatos e greves eram combatidas com violência, né? Enfim, espancamentos, mutilações, tiros. O fascismo ele adota um discurso similar ao socialismo para ganhar os votos ou para ganhar a atenção dos socialistas. Então, tem um sujeito ali que é trabalhador de uma fábrica, ele meio que sabe que ele deveria ser de esquerda naquele contexto ali, porque o burguês está explorando muito a força de trabalho dele, é uma jornada de trabalho muito longa, 16 horas por dia, e o único que está ali propondo uma legislação trabalhista são os socialistas. Aí vem os fascistas e falam, não, eu fascista também apoio uma legislação trabalhista. Eu também apoio uma jornada máxima de trabalho e um salário mínimo para você. O cara que era de esquerda até então falou, opa, peraí, então eu não preciso mais ser de esquerda, eu posso ser também fascista, que eu também vou ganhar algum tipo de vantagem, de benefício com isso. Né? Os fascistas eles vão adotar, né, algumas coisas do discurso de, não, tem que ter jornada máxima, tem que ter salário mínimo, tem que ter direito a descanso e tudo mais. Obviamente isso era uma espécie de cavalo de Troia, tá? Eu vou explicar daqui a pouquinho por que era um cavalo de Troia quando a gente chegar na chamada Carta del Lavoro, que foi a legislação trabalhista adotada por Mussolini.
Fato importante é que o Partido Fascista oficialmente ele é fundado em 1919 e entre 19 e 22 ele só cresce justamente por meio do apoio da imprensa, da grande burguesia, da intimidação das esquerdas que passam a ter medo pelas suas próprias vidas e começam a desistir de fazer greve, começam a desistir de fazer protesto, movimento e vão se acuando e vão se escondendo. Então o espaço da esquerda acaba sendo apagado, anulado e o espaço da direita começa a ganhar cada vez mais força. Em 1922, Mussolini vai convocar e vai organizar uma marcha sobre a cidade de Roma. Ele vai pedir para que seguidores seus de toda a Itália, do norte, do centro, do sul, de tudo que é canto, né, deem o seu jeito, peguem ônibus, trem, navio, o que for, cheguem lá em Roma, e aí, no ano de 22, numa determinada data, e eu não vou saber lembrar agora a data, mas enfim, ela é pouco relevante, tá? E não vai ser cobrado em lugar nenhum de você, não se preocupa com data, mas numa determinada data, ali no ano de 22, o Partido Fascista vai realizar uma marcha sobre Roma. São milhares, dezenas, centenas de milhares de pessoas vestidas de preto, indicando o seu apoio ao fascismo, marchando pela cidade de Roma. No dia seguinte, o rei, e a Itália ainda era uma monarquia, tá? O rei era o Vítor Emanuel II, a Itália, né, monárquica, o rei convida, isso era um dos poderes que o rei tinha, isso estava dentro da lei italiana, tá? O rei italiano convida Mussolini para ser primeiro-ministro. Tá? A Itália era uma monarquia parlamentar e a função do rei era convocar o primeiro-ministro. Tá? Então, um ponto aqui interessante é a Itália ela se torna fascista pela lei. Os movimentos fascistas, eles muitas vezes chegam ao poder dentro da legalidade. O fato de ser fascista, de ser radical, de ser extremista, não implica necessariamente rompimento com a ordem institucional, legal, né, com a forma como a sociedade está organizada. Obviamente, depois que esses fascistas tomam poder, eles podem sim subverter as leis, eles podem sim dar golpes contra a Constituição que eles foram eleitos para defender, tá? Ou foram nomeados para defender, mas a princípio esses caras eles aproveitam a legalidade, as regras do jogo político, né, democrático para se elegerem. Tá? O rei da Itália, o Vítor Emanuel, ele sabia que o governo anterior era extremamente impopular. Impopular, e tem a ver com aquilo que a gente falou, né, no comecinho dessa aula de hoje, sobre a crise política, os partidos de centro, no caso da Itália da centro-direita, ser considerada aqui o bode expiatório, culpada pela situação, né, em que o país estava, né, os partidos de centro sendo sempre considerados culpados. O resultado disso é que o rei fala, olha, então, quer saber, a partir de agora eu vou chamar aqui esse tal de Mussolini, porque ele é bem popular. Né? Se o partido que está governando agora de centro não é popular, o Mussolini é popular, então ele vai fazer com que o governo italiano fique mais popular e o rei também fique mais popular. Então o rei, vendo o avanço da popularidade dos fascistas, temendo o avanço dos socialistas, a insatisfação do povo, convida o Mussolini para ser primeiro-ministro no dia seguinte à marcha sobre Roma. Mussolini ele passa a se autodenominar Il Duce, que em italiano significa o líder, o guia. Tá? Ele tinha uma espécie de megalomania até, talvez um psiquiatra, né, um psicólogo consiga dar um diagnóstico mais preciso, mas o Mussolini ele era um cara que se sentia muito superior a todo mundo, muito melhor, ele era o cara. Por isso que, obviamente, tem a questão do culto ao líder. Né? Se ele é tão superior, se ele é tão melhor, é natural que todo mundo o cultue, que todo mundo o obedeça cegamente, porque ele sabe tudo o que é bom e que é importante. Está aqui o Mussolini participando com os camisas negras da marcha sobre Roma, né? Isso aqui me parece uma arma na cintura de um deles, né? Então você vê que eram pessoas violentas, que não estavam ali para brincadeira, muitos carregando medalhas no peito, ou seja, muitos eram ex-soldados, né? Que estão participando aqui desse movimento militar, carregando bandeiras, gritando palavras de ordem, e aí esses caras conseguem chegar ao poder. Bom, o governo do Mussolini, a partir de 22, adotando aquela visão que a gente falou lá do Umberto Eco, né, típica do fascismo, ele começa já imediatamente, assim que chega ao poder, preparar a Itália para uma guerra, né, diante dessa visão aí de que a vida é uma guerra permanente, todos devem se tornar heróis. Tá? Isso aqui é uma citação de uma fala do Mussolini, né, e diz o seguinte: o fascismo não acredita na possibilidade nem na utilidade de uma paz permanente, somente a guerra exige, ao máximo, as energias humanas e imprime um sinal de nobreza aos povos. Para os fascistas, a vida é combate incessante.
característica determinada lá atrás pelo Umberto Eco. O essencial do fascismo é sua concepção de Estado. Tudo no Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado. Você vê como isso é ambíguo, né? Ele fala em alguns discursos para agradar algumas pessoas que chega do Estado controlando a economia toda, mas por outro lado ele fala o Estado tem que mandar em tudo. Quer dizer, o fascismo ele não era uma coisa muito intelectualmente sofisticada, avançada, né? Uma ideologia, entre aspas, assim, meio burra, meio ignorante, meio limitada, meio tapada, né? Os líderes fascistas não eram populares pela sua genialidade, pela sua inteligência, né? E quando alguém questionava, entra aquela característica que a gente falou lá atrás do Umberto Eco, né? Discordância, traição. Os fascistas eles não estão preocupados em parar para pensar de forma racional e coerente sobre a sua ideologia. Eles falam ora uma coisa, ora outra, justamente porque o que eles estão preocupados é a ação pela ação. Vamos falar, tem que falar o que a gente vai fazer. Tem que fazer isso aqui porque é isso, né? Tem que ser isso aqui, ponto final, acabou. Sem pensar muito nas consequências do que estão falando. Se o liberalismo significa o indivíduo, o fascismo significa o Estado. Para nós, fascistas, o indivíduo está subordinado às necessidades do Estado. O fascismo luta para que o Estado seja forte, organizado e tenha, ao mesmo tempo, uma grande base popular, que é a base popular da sociedade de massas, né? O fascismo não é apenas fundador de instituições, é também educador. Pretende reconstruir o homem, seu caráter, sua fé. Para atingir esse objetivo, o fascismo conta com a autoridade e disciplina capazes de penetrar no espírito das pessoas e aí reinar completamente. Você vê já a intenção do Mussolini de dominar completamente, né, o espírito das pessoas, ou seja, o que elas têm de mais íntimo. Por isso que Mussolini se autoafirmava um totalitário, porque ele almejava ter controle total dos indivíduos, até do que eles pensavam e sentiam dentro da sua cabeça. Embora a Hannah Arendt não considere Mussolini um totalitário, né? Muito arbitrária as escolhas da Hannah Arendt de quem é e quem não é totalitário. Uma das características importantes desse controle do Estado é a questão do corporativismo. Tá? O fascismo ele propunha que a Itália se organizasse na forma de um Estado corporativo. Como assim? O Mussolini ele sabe que o socialismo, né, que essa visão marxista da sociedade ela é pautada na ideia de luta de classes, de que existem duas classes opostas, né, em toda a sociedade. Isso só vai acabar quando o socialismo acontecer, vai ser uma classe só, e o socialismo vai preparar o caminho para o comunismo, que é a sociedade sem classes. Mas antes do socialismo, todas as sociedades são sempre marcadas por duas classes que brigam incessantemente uma com a outra. Mussolini vai dizer, olha, é possível manter o capitalismo e acabar com a luta de classes. Tá? E aí a pergunta de $1 milhão é como? Como é que você acaba com a luta de classes mantendo uma divisão de duas classes opostas, que têm interesses opostos? Mussolini vai dizer, é simples, através do corporativismo. Tá? A preocupação da classe trabalhadora não tem que ser com os seus ganhos pessoais de trabalhadores, tem que ser com o Estado. A preocupação das elites não tem que ser só a ampliação do seu capital, tem que ser o crescimento do Estado. Né? Portanto, elas vão parar de lutar porque elas vão continuar sendo o que são, cada uma na sua posição hierarquizada. Né? O corporativismo é sempre uma coisa meio militarista, as forças armadas são corporações militares. As corporações elas são marcadas pela existência de hierarquia e obediência. Então, vai ter hierarquia? Vai ter uma classe alta e uma classe baixa. Né? Elas não são iguais. Acabou esse negócio de igualitarismo. Tem classe alta, tem classe baixa? Tem. E vai haver disciplina e obediência entre elas? Vai. Por isso que não tem mais briga. Porque agora elas obedecem. Elas obedecem, né, conjuntamente ao Mussolini, visando um mesmo objetivo. Esse modelo de corporativismo consiste na associação de trabalhadores e patrões em organizações comuns. Isso tem muito a ver com a legislação trabalhista que Mussolini vai criar e sobre a qual a gente vai falar daqui a pouco. Por exemplo, imagina que você tem a empresa que fabrica aço, a empresa siderúrgica, e você tem um grupo de trabalhadores que trabalham nas empresas siderúrgicas. O que o dono da siderúrgica quer? Diminuir os salários, mais trabalho e aumento de lucros. O que o trabalhador quer? Menos trabalho e salários mais altos. Percebe? São interesses opostos. Se você deixar a classe dos trabalhadores e a classe dos donos daquelas indústrias, né, sozinhos para conversar, eles vão acabar, obviamente, brigando. É tipo a briga do papai e da mamãe, né? A mamãe querendo ver a novela e o papai querendo ver o futebol. Enfim, então vai ser muito difícil, vai sair um arranca-rabo ali. Para Mussolini, como é que você resolve essa oposição, esse antagonismo de dois grupos que estão brigando por interesses opostos? Você cria uma associação da siderurgia italiana.
Não é um sindicato em que só fazem parte trabalhadores, não é uma associação de empresários em que só fazem parte os burgueses. É uma associação de todo mundo que está envolvido na siderurgia, na indústria siderúrgica. Tem trabalhador nessa associação, tem o Estado nessa associação e tem burguês nessa associação. Então vai ser uma associação em que tem trabalhador, em que tem patrão e as relações entre eles são mediadas pelo Estado. É uma característica que eu coloquei aqui atrás também, né? O Estado como mediador das relações sociais. O corporativismo é exatamente a descrição disso. Tá? Assim, o Estado vai falar, olha, você trabalhador, vamos parar de fazer greve? Você está dando prejuízo para o seu patrão. Vamos parar, nunca mais tem greve. Tá? E o trabalhador fala, bom, tudo bem, então eu não faço mais a greve, mas e aí, eu vou viver com esse salário de fome? E aí agora o Estado vira para o patrão e fala, ó, e você, patrão, para de pagar miserinha para o trabalhador, vamos pagar um salário mínimo, vamos, com direito de férias aí, de descansar e tal. E aí o patrão fala, mas eu vou perder dinheiro. E o Estado vai dizer, olha, mas você vai perder mais ainda se tiver greve, não vai? De fato, eu vou. Então não é melhor perder um pouquinho do que perder tudo? E o patrão, no final das contas, acaba concordando. De fato, é melhor perder um pouquinho do que perder tudo. Do ponto de vista dos patrões, uma legislação trabalhista implicava perda? Implicava perda. Do ponto de vista dos patrões, uma legislação implicava pagar salários maiores. Então gastava mais, né, do ganho da empresa com o pagamento de salário e menos com o lucro do dono da empresa. Então isso era negativo num certo sentido. Mas, por outro lado, o fato de agora os trabalhadores estarem satisfeitos, de os trabalhadores não poderem mais fazer greve, o que o Mussolini está fazendo, na verdade, é dar um cala-boca para os trabalhadores. Já te dei o que você queria, fica quieto aí. Já te dei salário mínimo, agora para, nunca mais vai ter greve. Nunca mais na história da Itália, nunca mais vai ter nenhuma greve. E aí, os patrões acabavam pensando, bom, bacana isso, é um custo baixo a se pagar, né? Eu estou gastando um pouquinho mais com salário, mas em compensação nunca mais vai ter greve, nunca mais vai ter movimento operário e nunca mais vai ter o risco de uma revolução socialista e eu perder minha empresa. Então, isso acabava sendo um custo negativo para as empresas, mas era um custo que trazia um benefício, era uma relação custo-benefício. Né? O ideal é você ter um benefício sem ter custo nenhum, mas isso é quase impossível. Né? Quando você acha dinheiro largado no chão na rua, você tem um benefício sem ter o custo. Você não trabalhou e ganhou um dinheiro porque ele estava largado no chão. Mas isso é raríssimo de acontecer. Na vida, você não consegue sobreviver esperando achar dinheiro largado pelo chão. Você tem que trabalhar, você tem que ter um custo, né, para ganhar um benefício, o salário. É isso, os patrões eles veem o aumento que eles dão para os trabalhadores como um custo que eles têm que arcar em troca de um benefício que é a segurança de nunca mais ter greve, a segurança de nunca mais precisar se preocupar com revoluções socialistas. No final das contas, o corporativismo ele pretende a cooperação de classes em lugar do conflito, da luta de classes. Só por isso você não tem como dizer que o fascismo italiano é socialista, porque a característica principal que dá início a absolutamente tudo, não existe socialismo sem luta de classes. Se algum movimento político se propõe a não ter luta de classes, a acabar com a luta de classes, a negar a existência da luta de classes, a dizer que as classes podem cooperar e não lutar, né? Ou seja, a vislumbrar a possibilidade de que exista uma cooperação e não só uma luta, já saiu do socialismo, já saiu do marxismo, porque o marxismo ele defende que a luta de classes ela é uma característica natural da forma como a sociedade se organiza. É tipo a gravidade, você não tem como combater, não tem como reverter, você não pode criar uma regra dizendo a partir de hoje está proibida a gravidade. Né? Isso não tem como ser. Então, os socialistas eles entendem isso. Quando o fascismo propõe o corporativismo, ele já está se afastando radicalmente do que o socialismo defende. Eu vou encerrando por aqui. Por hoje é só. Fica para a próxima aula, legislação trabalhista, e a gente já na próxima aula começa a falar de Hitler. Tá? Se tiverem dúvidas, mandem e não deixem de lavar muito bem suas mãos.